Muito boa tarde, daqui é o Fernando Ferreira. Hoje o tema é a lei perfeita. Quando nós olhamos para este mundo criado, reparamos que existe uma ordem perfeita criada, em que Deus ao criar este mundo criou perfeito, porque Ele é perfeito, e ao criar o homem Ele também deu-me uma lei perfeita. No Salmo 19, versículo 7, diz: a lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábio os simples. Aqueles que têm carta, de certeza, que dizem que a lei de Deus é perfeita. O código da conduta de um carro tem que ser perfeita. Quando a gente tira a carta de condução, é para que possa respeitar as leis de trânsito. Assim, quando Deus criou o homem, Ele formou a imagem de Deus. A imagem de Deus tem o caráter perfeito. Ele é perfeito. Pensando na vastidão do universo que foi criado, a ordem celestial, o universo todo é perfeito. E porquê é que existe um mundo tão mau, cheio de maldade? Por causa da transgressão à lei de Deus. Isaías 8:20 diz assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Nós estamos no Bussaco, ou seja, na Cruz Alta. Aqui embaixo tem mais de 1000 metros quadrados, muito mais, cheios de ordem, cheios de perfeição, cheios de árvores, animais e flora e pedras. E todo este cosmos, este microcosmos aqui, fala-nos da perfeição do caráter de Deus. Como Deus é perfeito, fez as coisas tão belas, fez as coisas tão bem feitas, que não há margem para dúvida que a lei de Deus é perfeita. Só o homem, aqui na Terra, os outros mundos que foram criados, não transgrediram a lei de Deus. Só nós, os seres humanos, através de Adão e Eva, sofremos as consequências do pecado. Nós sofremos as consequências de ter uma doença, de envelhecer e até padecer. Mas isso é porque a lei de Deus existe. A lei de Deus foi transgredida. E agora, para resolver o problema, Jesus Cristo veio a esta terra para salvar o homem do pecado. Será que Ele poderia salvar o homem sem a lei de Deus? Será que Ele, ao salvar o homem, dizia ao homem: tu agora podes pecar? É evidente que não. É a razão de 1 mais 1 é sempre igual a 2. E isso está entrincheirado nas palavras de Jesus, no Sermão da Montanha, que Ele iniciou lá no ministério dele, quando Ele começou o ministério da sua profícua missão de salvar o homem. E quando Ele chega ao capítulo 5, no capítulo 5, Ele fala sobre a lei de Deus. E no versículo 17, Ele continua o sermão que estava a falar e diz: não penseis. É porque muitos pensam. Reparem, eu também penso. Eu penso que a lei de Deus existe, que o mundo existe e que o pecado existe. E então Jesus disse: não penseis, ou seja, não façam julgamentos, não penseis que eu vim destruir a lei. Não, Jesus não veio destruir a lei e os profetas.
Eu não vim para destruir, mas eu vim para cumprir. Ele é o plano. Ele é a lei. Ele veio para dar o exemplo, é o que eu quero dizer. Eu sou a lei. Jesus é que formou o mundo. Ele é que é o Senhor da terra. Ele é que criou os céus e a terra. Lá em Colossenses capítulo 1 e São João capítulo 1. Porque na verdade eu vos digo que até que a terra passe e o céu passe, nem um iota, não um traço da letra da lei, não passará da lei até que tudo seja cumprido. Isto quer dizer que não pode passar a lei de Deus. O céu pode passar, a terra pode envelhecer, mas a lei de Deus é perpétua, é o que ele quer dizer. Quando ele disse, não passará a lei até que tudo seja cumprido. Nem que os céus rasguem, nem que a terra vomite fogo e seja destruída. A lei de Deus continuará, é eterna. Portanto, qualquer que quebrar ou violar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o quê? Será chamado lá no céu o menor. Não vale nada, quer dizer que não tem valor. O menor é que é fraco. Aquele, porém, que os praticar, que obedecer, que os praticar é que obedecer, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Você quer ser grande no reino dos céus? Então, pratique e ensine. Foi o que Jesus fez. Praticou e ensinou. Então Jesus é o Salvador porque morreu pelos pecadores e cumpriu obediente ao Pai. Ele não desobedeceu à lei de Deus. Por contrário, ele sempre obedeceu. E se todos nós, eu e tu, obedecêssemos à lei de Deus, o mundo estaria melhor. Nós não estaríamos preocupados com as chaves do carro. Nós não teríamos chaves do carro. Era só clicar no botão e o carro andava. Porque onde nós estacionávamos o carro, seja onde for, praticamente ninguém ia tocar no meu carro. Ninguém ia tirar nada. Nós estaríamos à vontade, em paz. Não estaríamos desassogados. Não teríamos violência nos lares, violência nas cidades. Não haveria roubos. Não havia adultério. Não haveria mentira. Não haveria pornografia, não haveria violência, não haveria destruição do ecossistema, não haveria o que há hoje, que é a emancipação do homem e da mulher, querendo ser eles deuses. Eu fui a estudar a minha vida, na minha viagem que fiz, que é longa da minha casa até aqui, que estou no Bussaco, e pensei assim, eu acreditava em espiritismo, no exorotismo, no esotérico. Eu fui pensando, eu acreditava nisso, que se acreditasse naquilo que queria, aquilo acontecia. Isso já foi há 40 e tal anos. Isso já passou. Porque agora eu acredito que isso é espiritismo. Isso é diabólico. Isso é mentira. Isso é violação à lei de Deus. Ao primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. A violação da lei de Deus leva as pessoas a adorar o próprio Satanás. Porque o próprio Satanás disse a Adão e Eva, sereis como deuses. Querem ver o que está lá escrito? Vamos lá ao texto. Vamos lá, para não ficarmos só, porque alguém disse. Está no capítulo 3 de Gênesis. E vamos ler o que é que Adão e Eva, o que é que a serpente disse a Eva. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela tocardes, ou que dela comerdes,
Então os vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Conhecendo o bem e o mal, mas sereis como deuses. Deus conhece o bem e o mal. Adão e Eva só conheciam o bem. A partir deste momento, vós sereis como deuses. E é isso que, infelizmente, o ser humano acredita ser ele o centro do universo. Ele é o próprio Deus. Ele acredita que pode mudar o mundo, que pode posicionar as coisas, que pode ser uma estrela de rock, que pode ser um aficionado de uma arte, que pode ser um artista de cinema, que pode ser o melhor do mundo na área dele, que pode ser o melhor cantor, que pode ser o melhor ilusionista, que pode ser o maior cineasta do cinema. Isso é idolatria. Vós sereis como deuses, disse o demónio. O demónio que estava no céu, que era Satanás, Lúcifer, disse para os anjos, que são bilhões, trilhões de anjos. Satanás era o comandante das hostes do céu. E disse aos anjos todos: nós vamos fazer um reino diferente. Nós vamos pertencer a uma era moderna. Nós vamos abrir tudo. Nós vamos renovar o mundo. Nós vamos fazer como isso é que vai ser? Perguntaram os anjos. E ele disse: é fácil. Arruma-se com Deus e arruma-se com a lei de Deus, arruma-se com Jesus Cristo e vou eu governar o mundo. Subirei acima das alturas e serei eu Deus. E é essa a crença que ele trouxe para a Terra através da queda dele, através de Adão e agora através da ficção científica que ele criou, dos pensamentos, da atribuição à força que ele tem de criar poder. Ele pode fazer coisas. Ele disse a Jesus, reparem, não sou eu que o digo, é a própria palavra de Deus, é Jesus que o diz, em Mateus 4, quando ele começa o seu ministério, no capítulo 4, versículo 8, novamente o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, como aqui, e disse-lhe: todas estas coisas te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Este é o primeiro mandamento. Está escrito aonde? Nos 10 mandamentos. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E porquê? Porque se nós tivermos deuses, o próprio Satanás é o governo. E o governo de Satanás vai fracassar. É porque não é o governo certo. O governo certo é a lei de Deus. É a própria Bíblia que diz. E disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. É uma ordem. Não é só uma ordem. Ele vai se bregar. Eu não vou aí, ainda não vou chegar lá hoje, mas em breve vou falar do fim do mundo. Como é que Deus vai destruir Satanás? Deus vai destruir Satanás. É lógico. Ele tem que destruí-lo. Mas antes que ele destrua Satanás, todo o povo, todo o mundo, todas as pessoas vão ter que saber que existe um anjo que caiu, que quer levar à destruição, que está contra Deus, contra a lei de Deus. E é essa guerra que está por revelar às multidões, que é a mensagem do terceiro anjo. A mensagem dos 3 anjos, se vocês souberem qual é a mensagem dos 3 anjos, está lá.
Está lá em Apocalipse 12. Está lá em Apocalipse 14. Está lá em Apocalipse, através das palavras que estão lá. 12, 17. E o dragão, que é Satanás, e o dragão irou-se contra a mulher é a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente. Quem é o remanescente da sua semente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Portanto, a guerra toda que ele tem é contra a lei de Deus. Ele não pode matar mais Jesus Cristo. Ele não pode ir ao céu, mas pode destruí-lo. Ele pode mandar e as pessoas obedecem-no. E quando o obedecem, eles estão a pactuar com Satanás. E o dragão irou-se. A fúria de Satanás está contra os adventistas do sétimo dia. Contra a mulher, a igreja verdadeira. E foi fazer guerra ao remanescente da igreja adventista do sétimo dia. Essa é a semente da mulher. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Pensem nisto. Resolvam a vossa vida. Venham ter com Deus. Resolvam a vossa vida. Porque isto não vai passar. Não vai passar assim ao de leve. Isto vai levar muitas voltas até que Jesus Cristo venha. Vai haver o conflito que está aqui. Vai terminar em breve. E o tempo da graça vai terminar. E ninguém já pode... agora vou obedecer à lei de Deus. Não, o tempo da graça é para obedecer à lei de Deus. O tempo da graça é para a gente saber quem é Deus. Para conhecer Jesus Cristo. Para conhecer a sua lei. É ou não é? Olha, tenham uma boa tarde, ou um bom dia, ou uma boa noite, e Deus vos abençoe de tal maneira que venham para aqui, para este lugar, a esta hora, e venham ter comigo, se quiserem, e eu vos entregarei o grande conflito, a grande controvérsia. E a revista adventista, a revista que fala sobre a Trindade, a revista adventista. E venham ver que Deus tem razão. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus vos abençoe.